Bom dia, queridos. Feliz sábado. Vamos orar mais uma vez. Deixa eu só botar minha garrafinha aqui. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Nós estamos nessa manhã de sábado com o nosso coração alegre, porque nós temos a oportunidade de vir ao Teu santo templo para contemplar a beleza da Tua santidade. Mas também, Senhor, para Te prestar um culto racional, um culto de adoração, um culto de louvor. Mas agora, Senhor, chegou o momento em que o Senhor vai falar com a gente. Nós já cantamos, nós já agradecemos, nós já debatemos sobre a lição, mas agora quem vai falar é o Senhor. Porque quando a Tua palavra é aberta, já não são mais seres humanos falando, agora é o próprio Deus que vai falar com a gente. E com essa certeza no coração, nós pedimos ao Espírito Santo que venha nos dar a iluminação da compreensão da Tua palavra. Porque eu tenho certeza, ó Pai, que nessa manhã cada um que veio aqui veio desejoso, desejosa de ouvir a Tua voz. Então, ó Pai, fale conosco. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Gente, é um prazer. Deixa eu botar a garrafinha só mais perto aqui de mim, senão eu vou esquecer. É um prazer estar aqui com vocês de novo, depois de muito tempo. Muito bom ver rostos novos, né? Muita gente que está aqui hoje que eu não conhecia, né? Ou não estava aqui da última vez que eu vim, e tem muito tempo mesmo, deve ter uns 2 a 3 anos mais ou menos, que eu não venho aqui, mas é uma alegria, uma satisfação enorme poder retornar à igreja de Afonso de Carvalho, poder rever alguns amigos, né? Tá ali o Marquinhos, sua esposa, né? O Alan, a família, muito bom, o irmão Antônio. E assim, eu tenho que confessar uma coisa, eu gosto muito de vir a essa igreja, porque toda vez que eu venho aqui, o irmão Antônio fala assim, irmão, você vai comer lá em casa hoje. Por isso que eu amo essa igreja. Toda vez que eu venho aqui, o irmão Antônio convida a gente para comer lá. Mas, assim, brincadeiras à parte, é sempre um prazer poder abrir a palavra de Deus com vocês. Eu trago um abraço lá da igreja que eu congrego, que é Santa Margarida. Apesar de que eu estava morando lá no Ceará, morei 2 anos lá, voltei no começo desse ano, né? Então, assim, eu arrumei mais uma igreja, né? Mais uma família, agora a família cearense. Mas é sempre bom estar entre amigos, estar com pessoas que a gente gosta, que a gente aprendeu a amar, pessoas que são queridas por nós. E eu tenho certeza que nessa manhã, Deus, mais uma vez, Ele vai falar comigo, vai falar com você. Eu vou ser apenas um instrumento nas mãos dEle. Mas antes da gente abrir a Bíblia, o irmão Antônio me passou aqui um pedido de oração pelo Anderson, irmão Anderson, que está doente, né, e parece que ele tem uma filhinha, o nome dela é Eva, ela nasceu, perdão, Helena, né? Desculpa, eu entendi Eva aqui, perdão, Helena, nada a ver, Helena. Parece que ela nasceu prematura, de 1 ano, e ela está internada com alguns problemas neurológicos. Então, nesse momento, antes da gente ler a Bíblia, eu creio que o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações, né? A Bíblia diz que quando a gente se propõe a interceder pelas pessoas, Deus, Ele atende. Então, eu quero te convidar nesse momento, você que pode, a ficar de joelhos. Nós vamos orar pelo Anderson, pela filhinha dele, por toda a família, porque nós cantamos o quê? Vitória em Cristo. E eu creio que Deus dará a vitória para o Anderson. Eu creio que a filha dele vai ficar boa, ele vai ficar bom, e daqui a alguns sábados ele vai estar aqui dando testemunho, contando dos milagres que Deus fez na vida dele. Então, você que pode aí, se ajoelha comigo e vamos clamar pela família do Anderson. Pai, mais uma vez a gente está aqui agora com os nossos joelhos dobrados, ó Deus, pedindo, clamando, intercedendo, Senhor, pelo Anderson, que está doente, ó Pai. Só que, além dele estar doente, ó Pai, como um pai, com certeza ele está preocupado, porque ele tem uma filhinha que está internada, está com um problema na cabeça. Ó Deus, mas nós te pedimos neste momento que o Senhor, que é o Jeová Rafa, o Deus da cura, que o Senhor entre com tua providência na vida do Anderson, na vida da sua filha, ó Pai, e que o Senhor opere um milagre. Essa igreja, ó Pai, está aqui com os seus joelhos dobrados, crendo que o Senhor é um Deus que ainda realiza milagres nos nossos dias. Então, por favor, Senhor, nós entregamos o Anderson, a Helena em tuas mãos. São filhos seus. O Senhor conhece as necessidades deles. O Senhor, neste momento, com certeza, está ao lado deles.
o Senhor já colocou anjos naquele hospital para guardarem e protegerem a Helena. E eu tenho certeza que o Senhor já está, ó Pai, trabalhando na vida do Anderson, restaurando a sua saúde e dando ao seu coração a paz. Porque como um pai, ele está preocupado. Como um pai, ele teme perder a sua filha. Mas, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez um povo passar por entre o mar. O Deus que fez cair maná do céu. O Deus que deu vista aos cegos. Então, Senhor, nós cremos que o Senhor pode intervir neste momento e realizar, ó Pai, o milagre na vida do Anderson e da sua filha. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. É nos méritos de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas que você precisa saber sobre a volta de Jesus. Mateus, capítulo 24. A gente vai ler os versos 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 13 e 14. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nessa manhã, tem alguém que está nos visitando que não é adventista? Tem alguém? Não é, que não é. Pronto, então hoje eu vou pregar só para adventista, né? Então, beleza. Então, já que eu vou pregar só para adventista, então eu vou falar igual os... Tem? Ah, sim. Cadê? Aonde? Ô, minha querida, seja bem-vinda. Deus te abençoe, que bom que você veio, tá bom? Então, a maioria aqui é adventista, menos a nossa amiga. Então, hoje, Deus, ele tem uma mensagem para mim e para você, que é adventista, que é a nossa maior esperança, que é a maior promessa da Bíblia, que é a volta de Jesus. Mas que também é uma mensagem para quem não é adventista, porque Jesus ele vem buscar não uma igreja, mas um povo. Um povo. Então essa mensagem também serve para quem não é. Mas abra aí, se você já abriu, acompanha comigo o que está escrito em Mateus 24, 13 e 14, que diz assim na tradução da minha Bíblia. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24 é a última pregação de Jesus. Só que dessa vez ele não está pregando para uma multidão. Ele está pregando para 12 homens, os discípulos. No verso 1 do capítulo 24, Jesus ele sai do templo, provavelmente uma terça-feira, na parte da tarde, hora nona, ou às 3 horas da tarde. Ele tinha ido orar. Ele sai do templo, os discípulos se encontram com Jesus e falam assim, mestre, vem cá, vem dar uma olhadinha aqui no templo. O templo estava passando por uma reforma, ou a sua construção estava terminando. E aí então os discípulos vêm felizes, né, mostrando para Jesus como é que estava indo o andamento da reforma do templo. Né? Estavam construindo novas salas, novos pátios, botando ali pedras e etc. E aí Jesus ele vem e joga um banho de água fria nos discípulos. Ele vira para eles e fala assim, olha, tem que dar uma notícia para vocês. Está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, o templo será destruído. E eu fico imaginando o que pode ter passado pela cabeça dos discípulos, porque, você sabe, quando Nabucodonosor invade Jerusalém pela terceira vez, o que ele faz? Além de levar um monte de judeu como escravo, como cativo, prisioneiro de guerra, ele também destrói toda a cidade. As muralhas, as casas e, principalmente, o templo. Depois dos 70 anos do cativeiro, cumprindo-se a profecia, o povo sai, aproximadamente ali 52 mil judeus, retornam para Jerusalém e, liderados por Esdras e depois Neemias, eles retomam a reconstrução da cidade. E a primeira coisa que eles resolvem reconstruir é o templo. Então agora o templo estava na sua parte final da obra. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, o templo vai ser destruído. Aquilo fica na cabeça dos discípulos. E aí então eles vão para o Monte das Oliveiras e lá, alguns dos discípulos, o texto não diz quais foram, mas a gente imagina por alto quem eram os discípulos, talvez ali Pedro, André, João e Tiago, que eram os mais próximos de Jesus, dentre os 12. Eles chamam Jesus assim de lado e falam assim, mestre, quando é que isso vai acontecer, a destruição do templo? E que sinal haverá da tua vinda? E por que eles perguntam da vinda de Jesus? Porque se você ler os capítulos 22 e 23, Jesus falou sobre a sua vinda, que ele morreria, ressuscitaria e um dia iria voltar.
Então, eles estavam com tanto a volta de Jesus na cabeça e agora com a profecia da destruição do templo na cabeça. E isso estava mexendo com eles, preocupando eles. E Jesus, ele pega e responde a pergunta dos discípulos, só que ele não responde dizendo, ó, vai ser destruído em tal ano, vai ser dessa forma, eu vou voltar a tal dia, tal hora. Não. Jesus não dá uma resposta direta, ou não responde aquilo que eles esperavam. Jesus faz o quê? Ele pega e diz, ó, e vai acontecer isso, e isso, e isso, e isso. Ele começa a apresentar outros eventos que iriam acontecer e que indicariam o seu retorno. Então ele começa falando ali sobre falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fome. Ele começa falando sobre a falta de amor no coração do ser humano. E todos esses eventos que Jesus falou, desde a destruição do templo, né, até ali a falta de amor no coração do ser humano, que o amor no coração de muitos iria se esfriar, todos esses eventos se cumpriram nos dias dos discípulos. Você sabia disso? O templo, por exemplo, a reforma terminou no ano 63 depois de Cristo. Mas 7 anos depois, um imperador chamado Tito invade Jerusalém e destrói o templo. Derruba as muralhas, queima as casas e mata mais de 1 milhão de judeus. E ainda leva mais de 97 mil judeus como escravos para Roma. E o que é interessante é que um historiador da época, ele disse, relato do próprio Tito, que era impossível qualquer exército conseguir entrar em Jerusalém se não fosse Deus, ele diz, que transpôsse aquelas muralhas. Ainda no tempo dos discípulos teve guerra, essa invasão de Roma, mas tiveram outras guerras também. Teve 3 crises aonde faltou comida, aonde eles plantavam e não colhiam nada, onde o gado morria. Teve terremoto ali em Samaria, na Cilícia, enfim, nas regiões próximas ali à Palestina. Então, assim, todos os sinais que Jesus falou, eles se cumpriram nos dias dos discípulos. Só que aí a gente lê agora os versos 13 e 14. E como eu falei nessa manhã, eu quero falar sobre 2 coisas que você precisa saber sobre a volta de Jesus. E a primeira coisa que eu e você precisamos saber, e que os discípulos também precisavam saber naquele momento, quando Jesus estava pregando para eles, é o seguinte, é o que está no verso 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Eu te respondo por quê. Ele disse isso porque eles iriam ver o templo sendo destruído, eles iriam ver Roma invadindo Jerusalém, eles iriam ver países em guerra, eles iriam passar por fome, eles seriam perseguidos, teriam que fugir, iam ter que deixar a família, seriam presos, torturados, açoitados e mortos. Então, diante de tudo isso, a única opção que eles tinham era perseverar, ou seja, se manterem firmes. Porque se eles não se mantivessem firmes, quando esses eventos começassem a acontecer, o que eles iriam fazer? Desistir. Desistir. Porque iam ficar com medo, temendo a sua vida, a sua família. A primeira coisa que eles iriam pensar é pular fora do barco. Então, quando Jesus diz, olha, vocês precisam perseverar até o fim, essa perseverança é no contexto dos eventos finais. Vocês precisam perseverar, mesmo que o templo seja destruído. Vocês precisam perseverar, mesmo que tenha guerra, mesmo que tenha fome, mesmo que o ser humano perca a capacidade de amar, mesmo que tenha terremoto. Vocês precisam perseverar, independentemente das circunstâncias. Vocês precisam perseverar, independente do caos que se encontra o mundo. Vocês não podem desistir. A primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre a volta de Jesus é que nós temos que perseverar independentemente de como está o mundo hoje. E todos aqueles sinais, aqueles eventos que Jesus falou para os discípulos e que aconteceu nos dias dele, também está acontecendo nos nossos dias. Eu acabei de ler ainda há pouco, aqui no final da escola sabatina, ali no meu celular, que em Israel acabou de ter um bombardeio lá do tal do Hamas, um grupo lá terrorista, bombardeou Israel, mais de 40 pessoas morreram, mais de 300 feridos. Nós temos aí a Rússia e a Ucrânia em guerra já há mais de 1 ano. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma guerra também entre o tráfico, o Estado, a milícia. Os mesmos sinais do passado estão acontecendo hoje. Tem gente passando fome. O ser humano está cada vez mais frio, calculista, egoísta.
E a mensagem, o recado e o que Deus quer que eu e você nessa manhã entendamos é que, a despeito de como está o mundo e de todas as tragédias que têm acontecido nos nossos dias, nós precisamos perseverar. Precisamos manter firme a nossa fé, não podemos desistir, não podemos deixar que o medo, a preocupação, o desânimo ou qualquer tipo de sentimento ou pensamento negativo venha roubar da gente a esperança de que um dia Jesus vai voltar e tudo isso vai ter fim. Precisamos perseverar, precisamos resistir. Mas a pergunta é, como a gente persevera? O que a Bíblia, quando ela fala sobre perseverar, o que Jesus estava querendo dizer realmente sobre perseverar? O que é perseverar? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Você conhece esse texto? Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Minha colinha está fugindo. Vem cá. Apocalipse 14, versículo 12. Amém? Todos acharam? O que é perseverar? O que Jesus queria dizer sobre perseverança? Como a gente persevera? Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Diz assim na tradução da minha Bíblia: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Em outras traduções vai dizer, aqui está a paciência dos santos. Tem alguma tradução aí assim? Aqui está a paciência dos santos. É a mesma coisa, perseverança, paciência. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Como é que a gente persevera? O que é perseverar na Bíblia? Guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus. Em outras palavras, obedecer e confiar. Como é que eu persevero? Obedecendo a palavra de Deus e confiando em Jesus. É assim que a gente persevera. A gente não persevera brigando com as pessoas, a gente não persevera escrevendo texto no Facebook, a gente não persevera defendendo político, a gente não persevera mais preocupado em ganhar dinheiro do que ganhar almas para o reino, a gente persevera obedecendo e confiando em Jesus. Era essa perseverança que os discípulos deveriam ter. E se você estudar o livro de Atos, você vai ver que os discípulos, eles perseveraram, ou seja, eles obedeceram e confiaram na promessa de Jesus. Não é à toa que eles se dedicaram à pregação do Evangelho, mesmo muitas vezes sendo presos, torturados, quase todos foram mortos, né? Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? Bartolomeu arrastado pelas ruas da Índia, Paulo, sua cabeça foi decapitada, Tiago a mesma coisa, só João que morreu, né, de velhice, né, morte natural. Mas todos eles se mantiveram firmes. Todos eles cumpriram a missão que Deus deu a eles. Todos eles não desistiram. E, queridos, eu e você nessa manhã precisamos colocar isso na nossa cabeça. Porque parece que Jesus está demorando para voltar. Porque talvez eu falo para pessoas aqui que estão na igreja há 10, 20, 30, 40 anos. E você ouve Jesus falar isso desde que você entrou nessa igreja. Eu estou nessa igreja há 15 anos, e há 15 anos eu ouço, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Já se passaram 15 anos e ele ainda não voltou. Talvez para você já se passou 30 anos e ele ainda não voltou. Talvez pessoas que você ama já descansam e Jesus ainda não voltou. Mas, queridos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. E os discípulos, eles morreram crendo na promessa. Eles morreram crendo, eles não viram Jesus voltar nos seus dias. Não viram. E eles aguardavam. No livro Atos dos Apóstolos, a senhora White diz que eles ansiavam, aguardavam que Jesus fosse voltar no seu tempo. Mas eles morreram e Jesus não voltou. Porém, morreram crendo. Morreram firmes, fiéis, mantiveram-se de pé, mesmo em face da morte. Mesmo em face da morte. Porque eles tinham a certeza que fiel é aquele que promete e cumpre.
Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre a volta de Jesus é que temos que perseverar. E sabe, no mundo em que a gente vive, é um desafio nós mantermos a nossa fé. Porque nós somos o tempo inteiro bombardeados pelas redes sociais, pelas notícias na TV. Nós somos o tempo todo bombardeados por essa cultura pós-moderna que distorce valores morais que são fundamentais não só para a nossa sociedade, mas para a nossa fé enquanto cristãos, a família, a educação dos filhos. Hoje nós vivemos uma era de distorções daquilo que é a verdade. Hoje a verdade ela é relativa. Hoje a verdade é aquilo que eu acredito, e não aquilo que é. Hoje a palavra de Deus ela está sendo jogada para escanteio. Nós vemos uma era de secularismo, de humanismo, ateísmo, onde falar de Deus é ser careta, é ser estranho. Nós vemos um tempo em que nós somos massacrados. Mas sabe, é justamente nesse tempo que a gente está vivendo que Deus nos chama a nos mantermos firmes. Porque, queridos, a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Você lembra de Jó? Abrir um parênteses aqui. No capítulo 19, verso 25, apesar do cara estar doente, pobre, de luto por causa da morte dos filhos, com uma mulher reclamona do lado, Jó, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, em meio a uma circunstância adversa, ele tinha a certeza de que Cristo vive e de que Cristo viria. E você sabe que Deus ele revelou para Jó até a segunda vinda de Jesus, assim como para Enoque. Eles tiveram o privilégio de conhecer a segunda vinda de Cristo. Não sei se viram quem estará de pé quando Jesus voltar, quem vai para o céu, mas viram o cumprimento da promessa. Viram o cumprimento da promessa. Então, queridos, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas da vida, o desejo de Deus é que eu e você perseveremos até o fim. Esse é o desejo de Deus. Que a gente obedeça, que a gente creia. Mas tem uma segunda coisa que a gente precisa saber sobre a volta de Jesus, que está no verso 14, que você leu comigo, que diz, e será pregado este evangelho. Este evangelho do reino. Não é isso? A testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A segunda coisa que eu e você precisamos saber sobre a volta de Jesus é que existe um evangelho do reino. Não é a teologia da prosperidade, não é a teologia coach, não é a teologia queer, não é a teologia da libertação, não é a teologia de qualquer outra denominação ou religião ou corrente filosófica cristã. É o evangelho do reino. Existe um evangelho que precisa ser pregado. E esse evangelho que precisa ser pregado, ele foi pregado para os discípulos, que eram os ouvintes de Jesus nesse sermão. Porque eles entenderam isso. Eles entenderam que eles não deveriam se preocupar com os eventos. Porque você vai ver que Jesus, quando ele fala, vai ter guerras e rumores de guerra, vai ter falsos profetas, mas no final ele diz, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Só se preocupem com duas coisas, em perseverar até o fim e pregar o evangelho do reino. Essas eram as duas coisas que eles tinham que se preocupar. E você vai ver que eles pregaram. Eles pregaram. Só Pedro, em um único dia, pregou e mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. E ao todo, aí, eles alcançaram muitas cidades. Alcançaram a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pregaram o evangelho para muita gente, muitas pessoas se converteram. Especialmente com o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, aquele que pregou o evangelho para os não-judeus, e por isso o evangelho chegou até nós hoje, porque nós somos os gentios, os não-judeus, e por meio de Paulo o evangelho chegou até nós. Mas o fato é que eles cumpriram a missão no seu tempo de levar o evangelho do reino. E esse evangelho, queridos, ele traz uma mensagem não de juízo, mas uma mensagem de salvação. Uma mensagem de salvação.
Muitos olham para o Evangelho, muitos olham para o livro do Apocalipse, muitos olham para as profecias e pensam, Deus vai destruir esse mundo e Deus vai punir os pecadores. Muitos veem Deus como um Deus punitivista, um Deus torturador, um Deus mau, um Deus que pune quem não faz a vontade dele. Mas o Evangelho traz uma mensagem de esperança, de um Deus de amor que quer salvar as pessoas, de um Deus que perdoa pecados, de um Deus que transforma, de um Deus que salva. Esse é o Evangelho do Reino. É desse Deus que o Evangelho fala. E é este Evangelho que Deus comissionou os discípulos no passado e comissiona a sua igreja hoje. É este Evangelho que precisamos levar ao mundo. O Evangelho do Reino. E esse é um Evangelho que, por incrível que pareça, muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho do Reino. Muitas pessoas conhecem prosperidade, conhecem curas, milagres, revelação, profecias, falar em línguas estranhas, mas não conhecem o Evangelho do Reino. Não conhecem o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é um Evangelho que trata da minha e da sua redenção. O Evangelho do Reino é o antídoto para esse mundo doente, para esse mundo em pecado. O Evangelho do Reino é a cura para corações amargurados. O Evangelho do Reino é a cura para pessoas depressivas, ansiosas. O Evangelho do Reino é o que traz consolo para o coração de um pai ou de uma mãe que perdeu o seu filho. O Evangelho do Reino é o que une uma igreja e faz essa igreja crescer. É o que envolve uma igreja e faz essa igreja se comprometer com a pregação do Evangelho. O Evangelho do Reino, queridos, é o Evangelho que nasce dentro do nosso coração. É o Evangelho que transforma a gente de dentro para fora. É o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é aquele que alcançou um homem que perseguia cristãos e se tornou o maior pregador do Evangelho. O Evangelho do Reino é aquele que alcançou você. Talvez você que não nasceu nessa igreja, que não vem de uma família adventista, que passou por outras religiões, que viveu nesse mundo, que fez coisas erradas, mas o Evangelho do Reino entrou na sua vida, te alcançou e te transformou. E é esse mesmo Evangelho que tem o poder de alcançar e transformar a vida de qualquer pessoa. Porque para Deus, nenhuma pessoa é inalcançável, muito pelo contrário. Para Deus, todas as pessoas são totalmente alcançáveis. Não há nenhuma pessoa que Deus não possa transformar. Não há nenhum pecador que Ele não possa perdoar. Não há nenhum problema que Ele não possa resolver. Não há nenhuma doença que Ele não possa curar. Não há nenhum sonho que Ele não possa te ajudar a realizar. Esse é o nosso Deus. E esse é o Evangelho do Reino. Jesus vai voltar. Independente se eu e você que estamos aqui perseverarmos ou não, pregarmos o Evangelho do Reino, Ele irá voltar. E nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Cristo Jesus está muito, mas muito perto de voltar. Os sinais já apontam para isso. Ele vai voltar. E a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele aparecerá nas nuvens dos céus, em uma nuvem do tamanho da palma de um homem, com milhares e milhares de anjos sobrevoando os céus, tocando trombetas. E quando Ele vier, haverá terremotos. As ruas vão se abrir, os montes vão se dividir ao meio, os carros vão ser engolidos pelas estradas, os pecadores irão se esconder por conta do medo, do furor, da ira de Deus sobre eles. Satanás não saberá o que fazer, seus anjos muito menos. Mas quando Ele vier, Ele vai vir para buscar um povo, para buscar pessoas que durante toda a sua vida perseveraram até o fim, pregaram o Evangelho. Pessoas que mesmo que desçam o pó da terra hoje, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, serão as primeiras a serem ressuscitadas. E aqueles que estiverem vivos, diz a Bíblia, serão transformados num abrir e fechar de olhos.
E então, cada um será carregado pelo seu anjo, o seu anjo da guarda. E o seu anjo vai te levar para se encontrar com Jesus nos ares. E faremos uma viagem de volta para o céu, de volta para o nosso lar. E chegaremos lá, e quando chegarmos lá, cada um de nós entraremos pelas 12 portas que rodeiam a cidade santa, a Nova Jerusalém. Cada porta correspondendo a um filho de Jacó, as 12 tribos de Israel. Passaremos pelas portas, já com as vestes brancas. E quando entrarmos na cidade santa, haverá uma mesa preparada pelo Cordeiro, Cristo Jesus, aonde eu e você teremos o privilégio de sentar nessa mesa e sermos servidos pelo próprio Jesus e desfrutarmos da ceia, das bodas do Cordeiro. Receberemos depois uma coroa de ouro que será colocada na minha e na sua cabeça. Coroa esta que terá várias pedras preciosas, que representam pessoas que eu e você aqui, nesse mundo, um dia, com um folheto, com um livro, com um convite para vir à igreja, com um estudo bíblico, foram alcançadas pelo Evangelho do Reino e agora estão com a gente junto com Jesus na Cidade Santa. Logo em seguida você vai receber uma pedra e nessa pedra estará um novo nome. Eu não vou mais me chamar Christopher, apesar de eu gostar muito desse nome. Você não vai mais chamar Antônio, Magno, não. Você vai receber um novo nome. Passaremos 1000 anos no céu. E após esse período de 1000 anos, desceremos junto com a cidade, junto com Jesus até esse mundo destruído. E a Bíblia diz que aqueles que morreram antes de Jesus voltar, ou durante a sua volta, e que infelizmente durante toda a sua vida rejeitaram a graça, rejeitaram o Evangelho do Reino, esses serão ressuscitados. E o diabo terá um tempo para convencê-los a tentar tomar a cidade santa. E então ele vai reunir um grande exército dos 4 cantos da terra. E quando eles começarem a marchar em direção à cidade, eu e você estaremos lá dentro, ao lado de Jesus, com nossas vestes brancas, com a nossa coroa de justiça na cabeça, com o nosso novo nome. E ouviremos da boca de Jesus as palavras que vão pronunciar a destruição final desse mundo: Satanás, seus anjos e os pecadores. E a partir dos destroços desse mundo, Deus irá criar aquilo que a gente leu lá em Apocalipse, capítulo 21. Eis que vejo novos céus e nova terra. Deus irá criar um novo planeta, um novo mundo. E eu e você iremos morar neste lugar por toda a eternidade. É assim que termina a minha e a sua história. Esse é o resultado da perseverança e da pregação do Evangelho do Reino. E a pergunta é: você quer se preparar e você quer estar lá? A pergunta é: você quer fazer parte dessa história? A pergunta é: você quer estar de pé quando Jesus voltar? A pergunta é: você quer morar no novo céu e na nova terra? E mais, você conhece alguém, uma pessoa, que você também gostaria que essa pessoa um dia estivesse com você lá, no novo céu e na nova terra? Se você quer estar lá, persevere. E se você conhece alguém que você deseja que esteja lá, pregue o Evangelho do Reino. Esse é o desejo de Deus, para mim e para você. Em 1992, aconteceu as Olimpíadas da Espanha, em Salamanca. E havia um atleta espanhol, ele correu os 400 metros. Só que, alguns anos antes, ele tinha sofrido um acidente, rompeu todos os ligamentos do joelho esquerdo. E ele levou 1 ano para se recuperar da cirurgia. E depois de 1 ano, ele disse: eu vou disputar as Olimpíadas no meu país e eu vou ganhar a medalha de ouro. Só que faltava pouco tempo para as Olimpíadas. E ele teria pouco tempo para se preparar. 6 meses. Mas ele fez daqueles 6 meses
como se fossem os últimos 6 meses da sua vida. E ele se preparou todos os dias, treinou, correu, fez exercícios, fisioterapia. Chegou então o dia da prova. Ele estava lá, na linha de partida, junto com outros atletas. O juiz deu tiro de largada e eles saíram. 400 metros. Correu os primeiros 100, 200. Quando ele chegou nos 300 metros, ele estava liderando a prova. Mas, de repente, o seu joelho operado pregou uma peça nele. Ele sentiu um estalo no joelho e caiu no chão, com muita dor. E todo o estádio ficou apreensivo, sem entender o que estava acontecendo. E ele ali caído no chão, com muita dor, ainda assim, ele tentou se levantar e continuar a prova. E ele se levantou e foi se arrastando e caiu de novo. Na arquibancada estava o seu pai. E o seu pai, vendo o seu filho ali, se arrastando, tentando terminar aquela corrida, ele pegou, desceu da arquibancada, pulou o alambrado, entrou dentro da pista, colocou o seu filho sobre os ombros e correu com o seu filho para tentar terminar aquela prova. E eles foram, e o pai carregando o filho no ombro. E então, eles conseguiram chegar à linha de chegada. Infelizmente, ele chegou em último lugar e não ganhou a medalha de ouro, não subiu ao pódio. Mas quando ele concluiu a corrida, todo o estádio ficou de pé e o aplaudiu. Aplaudiu ele por não desistir, mas aplaudiu o seu pai por ajudá-lo. Eu e você estamos numa corrida. O apóstolo Paulo diz que a vida cristã é como uma corrida, a corrida da fé. E nessa corrida, queridos, nós já demos a largada. Estamos talvez nos 300 metros, nos últimos 100 metros. E é nesse momento que vem o cansaço, o medo, o desespero. É nesse momento que Satanás se levanta e coloca obstáculos no nosso caminho. É nesse momento que o inimigo vem e coloca tentações. É nesse momento que o inimigo vem e começa a te acusar dos seus pecados passados. É nesse momento que os problemas da vida vêm. E aí você se cansa, pensa em desistir. É nesse momento que vem um câncer. É nesse momento que vem a perda de um ente querido. É nesse momento que vem o desemprego. E aí você cai. Só que na arquibancada, o seu pai está olhando para você. O seu pai está torcendo pela sua vitória. E o seu pai está pronto para te ajudar se você cair. E se possível, ele desce da arquibancada e vem, te coloca nos ombros e te carrega para você chegar na linha de chegada. Porque o maior interessado na minha e na sua vitória, na minha e na sua salvação, é Deus. Não é você, não é essa igreja, é Deus. Ele é o maior interessado. Ele quer você no céu, Ele quer você no novo céu e na nova terra. Ele é o maior interessado. É Ele. Se Ele é o maior interessado, você acha que Ele não vai mover céus e terras para te ajudar? Vai. Vai. Porque nessa corrida, se você sentir fome, Ele é o pão da vida. Se você sentir sede, Ele é a água da vida. Se você estiver sem forças, Ele é o renovo. Se você estiver caído, Ele é aquele que te levanta. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Cristo que um dia virá. Esse é o Cristo que nessa manhã diz também para você: persevere, lute, se mantenha firme, aguente mais um pouco, é só mais um pouco. Porque eu estou voltando. Eu estou indo para te buscar. É só mais 100 metros. É só mais 100 metros. Mas não deixe de correr. Não deixe de correr, porque a queda não é o fim. A queda não é o fim. O problema não é cair. O problema é permanecer caído, tendo a oportunidade de ser levantado. A queda, o cansaço, a dor, nada pode te parar. Porque há um Deus nos céus torcendo por você, que acredita em você e que quer salvar você. E não só você, mas todas as pessoas que você conhece. Esse é o desejo de Deus para mim
e para você nessa manhã. O irmão Alexandre vai cantar agora. Vou convidar ele para vir aqui à frente. E eu não posso terminar sem fazer um apelo para o seu coração. Nós, esse trimestre, vamos estudar uma lição que fala sobre missão. Hoje é o primeiro sábado do mês, não é isso? Primeiro sábado do mês, que é conhecido como sábado missionário. E acabamos de falar sobre missão. O meu apelo para você hoje é que você decida se comprometer esse ano, mais do que nos outros anos, com a missão. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa. Uma. Você não precisa fazer como Pedro e ganhar 3.000 em um dia. Uma pessoa que precisa ser alcançada pelo Evangelho do Reino. Então, o meu apelo para você é que hoje você decida se comprometer com a missão e levar essa única pessoa que você conhece, levar essa pessoa para Jesus. Começar a orar por ela, jejuar por ela, convidá-la para vir à igreja, oferecer um estudo bíblico. Porque é assim que fazemos discípulos, é assim que o reino começa a efetivamente nascer no coração do ser humano, quando ele é ensinado. E esse é o desejo de Deus para mim e para você nessa manhã. E mais, que você persevere, não desista. Eu não sei se nessa manhã eu falo para alguém que talvez entrou aqui pensando em desistir. Eu não sei se nessa manhã eu falo para alguém que, por conta dos problemas, está sofrendo. Mas tenha certeza de uma coisa: se você se mantiver firme e não desistir, no final você vai ver que vai valer a pena. Amém? Então, enquanto o nosso irmão estiver cantando, tome a sua decisão de se envolver, de perseverar, de pregar. Porque a nossa recompensa, o nosso galardão já está preparado. Só basta que a gente faça a nossa parte. E Deus irá, com certeza, nos abençoar. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar todos juntos com a música Cidade Gloriosa. Eu sonhei com a cidade gloriosa, brilho e beleza sem par, ao transpor teus portais. Eu disse santos e anjos se uniram-se a mim, conduziram-me irmãos por mãos maravilhas eu vi, que pude então, eu quero ver Cristo, que por mim, que Ele morreu. Louva o Senhor. Amém.
para o Filho de Deus. Glórias para o Filho de Deus. Ao transpor os portais da cidade, meus amados e meus irmãos surpreenderam-me as ruas dos céus. Oh, que cenas não sei falei com de morte também. Então eu disse, Timóteo, eu quero Cristo que foi por mim, que Ele morreu pro Senhor, travei Ele. Puxa, diz, santo. Deus é santo. Bate palmas e dê-lhe glória. Glórias, Deus é glórias, glórias, bate palmas e dê-lhe glórias, bate palmas e dê-lhe glórias, bate palmas e Glórias a Deus. Cristo Jesus, dias antes de ser crucificado e morto, ele estava no jardim do Getsemane orando. E a Bíblia diz que já era alta madrugada e ele orava. E de repente ele começou a suar, e suar de uma maneira tão forte, tão intensa, que começaram a pingar gotas de sangue. Algo raro na medicina. E Jesus disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento, era o Cristo homem que estava falando. O Cristo que sentiu o peso da responsabilidade, que era morrer pelo pecado de toda a humanidade. Mas logo em seguida ele disse: que seja feita a tua vontade. Cristo então foi entregue nas mãos dos homens. Foi preso, julgado, torturado, condenado, crucificado e morto.
mas ressuscitou ao terceiro dia, para garantir a minha e a tua salvação. Mas para nos ensinar de modo muito especial uma coisa. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá um propósito, nos dá uma missão, quando Ele diz, persevere até o fim, porque eu vou te buscar. Queridos, o que Jesus nessa manhã deseja para mim e para você é que vale a pena resistir até o fim. Vale a pena suportar a dor, vale a pena suportar as aflições, porque no final Deus irá nos dar a vitória. Assim como Cristo venceu, eu e você também venceremos. Se nessa manhã é seu desejo sair daqui com a certeza de que em Cristo, no final, eu e você venceremos, vamos orar. Pai, nós temos a certeza que o Senhor, que nos chamou, que nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, o Senhor que nos permitiu vivermos nesse tempo, no presente século, em um mundo mau. O Senhor que há 2000 anos atrás morreu naquela cruz do Calvário para nos dar a salvação. E por esse motivo hoje nós estamos aqui na tua casa, no teu santo sábado. Pai, nós temos a certeza de que o Senhor está voltando. E de que a sua promessa é fiel e verdadeira e que o Senhor vai cumpri-la. E o Senhor nos diz que temos que perseverar, temos que pregar o Evangelho do Reino, temos que nos preparar. Mas, Pai, a verdade é que não é fácil. A nossa vida não é fácil. A vida cristã, muito menos. Mas, por favor, Senhor, que nesta manhã, essa mensagem ela tenha servido como uma injeção de ânimo para a gente. Que essa mensagem, Pai, que não foi o Cristo que pregou, mas foi o Espírito Santo que falou através de mim. Que essa mensagem, ela sirva, ó Deus, de combustível para a nossa fé. Para que a gente saia daqui fortalecidos. E com o desejo de levarmos, ó Deus, para todas as pessoas, essa mensagem que fala de um Deus de amor, que um dia virá buscar os seus filhos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nossas lutas e dificuldades. Porque há momentos na nossa vida, Pai, que a gente passa por alguns problemas que dá vontade de desistir. Mas, Pai, por favor, Senhor, quando isso acontecer, que o Senhor nos dê, ó Pai, ânimo, nos dê coragem, nos dê fé, para que possamos, ó Deus, permanecer firmes e nos mantermos, ó Pai, de pé nessa caminhada. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, Pai. Cada um dos seus filhos que vieram aqui nessa manhã, cada família. Eu não conheço, ó Pai, a maioria que está aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das suas necessidades. Essa igreja, Pai, é uma porta que o Senhor abriu aqui nesse bairro. É um canal de bênçãos e de salvação. E que neste ano, ó Pai, que já está acabando, que mais pessoas possam, ó Deus, conhecer, ó Pai, o Senhor através dessa igreja. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos dê um restante de sábado abençoado e em Tua presença. Esse é meu desejo. E oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.